da progressão de regime, para em seguida a gente fazer o link com o trabalho que vocês realizaram da análise fílmica do cárcere e a rua. Então, a gente já viu os regimes prisionais, o regime fechado, o semiaberto e o aberto, e aí vai tratar, né, novamente aqui, só bem rápido, a título de revisão, da progressão de regime. Então, o regime de cumprimento de pena, a gente viu, né, naqueles sistemas, né, pensilvânico, alborniano, inglês, o irlandês, né, que mais se assemelha com o nosso, a gente adota esse regime que direciona o cumprimento do regime mais gravoso para o menos gravoso, e isso no sentido de possibilitar a ressocialização do apenado, né? Pois ele indo tendo regimes paulatinamente mais brando, ele vai se reinserindo na sociedade. Então, nós temos a progressão como a evolução de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso, enquanto que a regressão seria o inverso, né? Hipótese de regime menos rigoroso para o mais rigoroso. Só lembrando a vocês, em relação dos regimes, que o regime semiaberto, o regime inicial deles aliás, o regime semiaberto pode regredir para o fechado, assim como o aberto pode regredir para o semiaberto, a depender do comportamento do apenado. E quanto aos sistemas prisionais de reclusão e detenção, a detenção ela jamais poderá começar no sistema fechado. Começar, mas isso não quer dizer que alguém que esteja cumprindo uma pena de detenção não possa ir para o regime fechado, por exemplo, se praticar uma falta grave. Então, só lembrando alguns aspectos que a gente já tratou da questão dos regimes. O regime, a progressão de regime, ele integra a individualização da pena, certo? Na fase executória. A gente já viu em outras oportunidades que a individualização da pena, ela se dá, né? Desde o momento legislativo, desde que o legislador, quando tipifica uma conduta como crime e combina a esse crime uma faixa, né, um limite de pena, isso faz parte do sistema progressivo. Aliás, da individualização da pena. Faz parte da individualização da pena também a concretização da pena, né? Então, quando o juiz condena alguém a uma pena, ele também está seguindo esse princípio de individualização da pena. Assim como quando ingressa o apenado na execução penal, a classificação também segue o princípio da individualização da pena. E também a progressão de regime também integra essa individualização da pena na fase executória. Então, nós temos aí na fase executória duas situações que integram e que utilizam esse princípio de individualização da pena. A progressão, pessoal, é um incidente na execução, certo? Então, tudo que ocorre durante a execução penal, né, todo e qualquer procedimento que se queira adotar, seja para conceder um benefício ou para aplicar uma sanção disciplinar, é um incidente na progressão. Como incidente na progressão, a gente tem alguns legitimados para requerer essa progressão. A gente já viu que pode ser mediante requerimento do advogado ou do defensor, do próprio Ministério Público, do próprio sentenciado e ainda de ofício. Então, o juiz pode determinar esse incidente de progressão de ofício, sem a provocação. Obviamente, desde que cumpridos os requisitos, né? Então, a gente vai observar alguns requisitos que são objetivos e alguns requisitos que são subjetivos, alguns requisitos que são comuns da progressão do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto,
tendo a progressão do regime semiaberto para o aberto, alguns requisitos que são diferentes. Então, nós vamos ter requisitos comuns e requisitos que são especializantes de uma progressão do regime semiaberto para o aberto. Então, o primeiro requisito seria a sentença condenatória, certo? Dispensa-se aí que ela seja transitada em julgado, ou seja, definitiva. Como se admite a execução provisória, não teria sentido, não teria lógica alguma não se permitir que aquele apenado que está cumprindo a execução antecipada não tivesse esse benefício. Então, isso está inscrito tanto na resolução 103 do CNJ, quanto na súmula 716 do STF, que tem essa redação, né, que admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, súmula 716 do STF. O segundo requisito é temporal. Aí o critério é objetivo também, né? Então, seria o tempo de cumprimento da pena. Fazendo logo uma observação de cara, que nós vamos ter a regra geral da Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, e que vamos ter a norma geral que está na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Então, a depender da espécie do crime, se é hediondo ou não, nós vamos ter esse requisito objetivo, temporal, diferenciado. Vale acrescentar aqui, pessoal, que vocês tenham bastante cuidado, porque a Lei 8.072/90 sofreu uma série de alterações, ampliando o rol de crimes hediondos pelo pacote anticrime. Assim como a Lei 7.210, o artigo 112 também sofreu uma alteração considerável em relação a esse critério temporal, certo? Uma das alterações da Lei 7.000, na Lei 8.072/90 é que ele se refere aos dispostos no parágrafo 3º e 4º do artigo 112, e esses parágrafos aí, eles são fruto do pacote anticrime. Então, fiquem atentos. Sendo que a regra geral, que está no artigo 112, que também, né, foi alterado aí pela Lei 13.964 de 2009, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2019, né, desculpem. Então, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos gravoso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí entra uma série de incisos que traz requisito temporal, a depender de como se encontra o apenado ou da sua situação referente à reincidência ou primariedade. Então, o que antigamente, antes do dia 23 de janeiro de 2019, era tratado como uma fração de 1/6, hoje nós temos vários percentuais a depender da situação. Então, no inciso 1º, nós vamos ter 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, o requisito temporal mais leve, né, 16%, é até menor do que era anteriormente, porque se você calcular 1/6, né, 1/6 dá mais do que 16%. Mas exige que o crime não seja praticado com violência à pessoa ou grave ameaça e que haja primariedade do agente. Por exemplo, o agente que não tem nenhuma condenação transitada em julgado do crime de furto, né? Furto é um crime que é praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça, né? Pois se houver violência à pessoa ou grave ameaça, aí não é furto, é roubo. O inciso 2º traz 20% da pena para aquele que é reincidente, mas também em crime cometido sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, o furto, né, que eu acabei de falar, enquanto que o inciso 3º traz
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, por exemplo, para aquele condenado por um crime de roubo, que é primário, ele só pode progredir de regime agora, após cumprido 25% da pena. Por exemplo, se ele é condenado a 8 anos, né, 8 dividido por 4 dá 2 anos, né? Então, ele precisa cumprir aí 2 anos e aí acumular mais os requisitos subjetivos para que haja a possibilidade dele progredir de regime. E 30%, seguindo, né, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, né? Então, no caso daquele que tem contra si condenação transitada em julgado e pratica um crime, vou dar mais uma vez o exemplo do roubo, e aí, para facilitar as contas, eu vou mudar aqui a pena, né? Aquele que é condenado a 10 anos, por exemplo, teria que cumprir 3 anos, enquanto que, se ele é primário, ele teria que cumprir com 10 anos, 2 anos e meio. Se ele for reincidente, ele teria que cumprir 3 anos. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então, o 2 quintos e 3 quintos lá da lei 8.072, no caso, apenado crime hediondo ou equiparado, por exemplo, tortura, né? Ele sendo primário, terá que cumprir 40%. No exemplo de 10 anos, né, teria que cumprir 4 anos para a progressão de regime. E 50% da pena, né? Aí tem dois incisos aí, que fazem parte aliás, alíneas que fazem parte do inciso 6, né, que é o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. Por exemplo, o latrocínio, para o primário, na pena de 10 anos, ele teria que cumprir 5 anos para a progressão do regime. Ou condenado por exercer o comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Pessoal, organização criminosa é o conceito da Lei 12.850, de 2013. Então, seria aquela associação de pessoas, né, de no mínimo 4 pessoas, tendo estrutura, né, hierarquia e divisão de tarefas. Então, esse conceito está lá na Lei 12.850, de 2013. Então, para esse caso, quem exerce o comando da organização criminosa também 50%. Condenado pela prática de constituição de milícia privada. Milícia privada é o crime do artigo 288-A do Código Penal. Ele foi inserido também pela própria Lei de Organização Criminosa, a mesma lei que alterou a nomenclatura do quadrilha ou bando para associação criminosa, criou o crime de milícia privada no artigo 288-A. Então, nesse caso também, 50%. 60%, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, a gente falou anteriormente da prática de crime hediondo, mas do primário, né, de quem é primário. Então, nessa hipótese do inciso 7º, para quem é condenado, no nosso exemplo, de 10 anos, seria ter que cumprir 6 anos para atingir esse requisito temporal. Oitavo, 70% para reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E aí o artigo 112, inciso 8º, coloca aí, além do percentual, a vedação do livramento condicional. Então, para quem é reincidente em crime hediondo ou equiparado, nós vamos ter, no nosso exemplo de 10 anos, 7 anos a ser cumprido antes da progressão de regime. Então, ficou bem duro, né, para essas situações.
E ainda a vedação do livramento condicional. Só uma observação, pessoal. Livramento condicional não é regime prisional, mas ele faz parte do sistema progressivo, assim como as saídas temporárias, certo? Autorização de saída, também faz parte do sistema de reintegração à sociedade, mas não é regime prisional. Foram acrescidos também alguns parágrafos, né? Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, o parágrafo 1º aí trata de requisito subjetivo, né? Não mais objetivo. Tem que ser avaliado em cada um dos casos. E isso é verificado pelo próprio prontuário do preso. Então, verifica-se se ele detém esse bom comportamento, essa boa conduta carcerária, pelo prontuário individual de cada preso. O parágrafo 2º, ele é meio que redundante, né, porque ele determina a motivação de uma decisão judicial, e toda decisão judicial deve ser motivada, né, e aí prevê também a questão do contraditório. Precisa da manifestação do Ministério Público e do defensor. Observa ainda o parágrafo 2º, que esse respeito, né, aí a motivação da decisão e ao contraditório, o mesmo procedimento também tem que ser adotado quando há concessão de livramento condicional, induto e comutação de penas. Né? Comutação de penas é aquele induto que chamam induto parcial, né? Então, é o induto que não se concede a liberdade, mas é o induto que estabelece a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. O parágrafo 3º é um daqueles que ele é citado lá na Lei de Crimes Hediondos, que se refere à mulher, né? No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente: não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. E aí, nesse caso, quando é cometido crime contra filho, aí nós temos a possibilidade ainda da aplicação de efeitos secundários da condenação previsto no artigo 92 do Código Penal, né, que é a perda do poder familiar. A regra aqui é ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, né, e aqui eu acho que o legislador não mandou muito bem, porque ele foge ao critério que ele vinha adotando de estabelecer percentuais, né, ao invés de fração. É uma questão técnica, mas, né, 1/8 da pena, né, então seria 12,5%, mas eu acho que é para não botar essa fração quebrada, ele preferiu botar esse percentual quebrado, preferiu botar em fração. Ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, isso tem também no parágrafo 1º, né? E não ter integrado a organização criminosa. Então, para que a mulher obtenha, né, esse caso do requisito temporal mais brando, ela sendo gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, tem que acumular esses requisitos. Vejam que o parágrafo 3º ele é específico, o requisito cumulativamente. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º desse artigo. Então, se refere especificamente à mulher também aqui, né? A mulher naquela situação de grávida, filho menor, né, ou dependente, certo? Não se considera, e aí é uma norma explicativa no parágrafo 5º, não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33, né, da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, de 2006.
E aí, em seguida, vem que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção de progressão do regime. Isso quer dizer que vem se computando o prazo, né? Vamos supor, os 25% de 10 anos, 2 anos e meio, certo? Aí já cumpriu um ano. Cometeu falta grave, zera, começa a contar novamente. Obviamente que aí se começa a contar novamente pelo que falta. Se passar de um ano, comete falta grave, começa a contar o prazo, mas o percentual vai ser computado agora em cima de 9 anos, porque pena cumprida é pena extinta. Observação, né, acerca do cálculo percentual. Vocês podem se indagar se o preso tem que cumprir percentual da pena considerada como base de cálculo, ou a pena de 40 anos nos termos do artigo 75 do Código Penal. Observem que o artigo 75 também mudou com o pacote anticrime, né? Antes, o cumprimento máximo de pena no país era de 30 anos, agora passou a ser de 40 anos. A resposta é só uma, né, pessoal? É em cima da pena concretizada. Então, se a pessoa é condenada a 100 anos, os 25%, vou ficar usando 25%, não é em cima dos 40 anos. Né? Não vai ser computado esse requisito temporal como 10 anos, que seria 25% de 40, mas 25 anos, porque é 25% de 100. Isso está na súmula 715 do STF. A pena unificada para atender ao limite de 30, aqui ainda fala 30 porque a súmula anterior ao dia 23 de janeiro de 2020. Mas a essência da súmula é a mesma. Não se considera o tempo determinado pelo artigo 75, certo? Mas a pena efetivamente imposta ao apenado. A questão do bom comportamento carcerário como requisito subjetivo, né? Então, esse bom comportamento é a comprovação que ele tem a capacidade de se adaptar a um regime menos rigoroso. Um regime, por exemplo, que tem uma vigilância mais maleável, né? Sendo que o apenado que tem mau comportamento indica que não está apto, não está pronto para esse regime menos gravoso. E como eu já falei, né, pessoal, o próprio artigo 112 prevê especificamente a observância do contraditório, além da fundamentação da decisão pelo juiz, a oitiva do Ministério Público e da defesa do apenado. A questão de exigência de exame criminológico. Bem antes do pacote anticrime, já não se exigia esse exame criminológico. Então, havia já o entendimento que pelo próprio prontuário do preso poderia se extrair se ele tinha bons ou maus antecedentes, certo? Isso é simulado, súmula 439 do STJ, e, a meu entender, continua valendo. Então, se não é possível extrair do prontuário do preso, aí o juiz pode solicitar o exame criminológico. A súmula 439 tem essa redação, né? Tem que ter decisão motivada, então, para que o juiz exija o exame criminológico, ele tem que motivar a sua decisão para cada caso, porque a regra geral é que se extraia, se há a possibilidade de extração dessa conduta do preso pelo seu prontuário, que assim se faça, até pela uma questão de economia, né? E aí, pessoal, observem, fiquem atentos, porque nós temos um requisito para a progressão que vai estar no Código Penal, que é o parágrafo 4º do artigo 33. Então, aquele que é condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime
do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com acréscimos legais. Então, os crimes contra a administração pública, aqueles que iniciam a partir do artigo 312, né, do peculato, e há essa exigência da reparação do dano. Por exemplo, para um funcionário público que pratica o crime de peculato, ou furto, ou apropriação, ou desvio, ele só terá o direito da progressão do regime se ele reparar o dano que causou. A observação que eu dei o exemplo do peculato, né, pessoal? Mas a reparação do dano no peculato, se ele for culposo, é uma das causas de exclusão da ilicitude, certo? Existe também a questão de a gente avaliar, analisar se há dúvida em relação ao cumprimento de algum dos requisitos. Por exemplo, o bom comportamento. Nesse caso, a decisão, e aí isso prevalece na doutrina e na jurisprudência, é que o juiz vai decidir em dúbio pro sociedade, ou seja, ele vai negar a progressão de regime. Outro questionamento que se pode fazer é se tem direito, né, a incidente de progressão de regime quem cumpre sanção disciplinar. Sim, né, deve primeiro cumprir a sanção disciplinar, depois progride de regime. Obviamente, que a gente já viu que a prática de falta grave interrompe o prazo, né? Então, não é porque ele cumpriu um RDD que ele não terá direito, terá, certo? Só que o prazo a contar após a falta grave que ele cometeu. Quanto à progressão do regime do semiaberto para o aberto, nós vamos ter os mesmos requisitos do 112, né? Aí acrescidos dos requisitos do 113, 114 e 115. Observando ainda que quando se fala em progressão de regime semiaberto para aberto, o cômputo se faz em relação ao que resta a cumprir. Então, por exemplo, se a progressão se o indivíduo é apenado há 10 anos e ele tem direito de progredir de regime com 25%, ele progride com 2 anos e meio, né? Então, resta ele cumprir 7 anos e meio. Quando ele for computar o tempo de cumprimento para a obtenção do requisito temporal do regime semiaberto para o aberto, aí vai ser calculado os 25% em cima dos 7 mil que restam, e não mais em cima dos 10, porque pena cumprida é pena extinta. E aí os requisitos que são adicionais à progressão do regime semiaberto para o aberto, a partir do 113 o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas. Então, quando o indivíduo vai para o regime aberto, tem uma audiência em que o juiz impõe, condiciona a progressão do regime à aceitação de certas condições e ele vai decidir se aceita ou não, né? Então, é requisito ele aceitar as condições impostas pelo juiz. O 114 vai trazer alguns requisitos também que são observados para a progressão do regime semiaberto para o aberto. Tem que estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Então, a gente vê muito na prática juntar-se uma carta de compromisso da empresa, né, de oferta de emprego, alguma coisa dessa natureza, né, efetivamente tem que estar trabalhando, mas pelo menos ter a possibilidade de fazer, né? Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade. Isso porque, pessoal, autodisciplina e senso de responsabilidade, certo? É a regra do regime aberto. Né? Não tem vigilância direta
sobre o apenado. Então, ele tem que apresentar, né, que ele tem condições de se adaptar a isso, porque senão não tem como ele cumprir, né? E aí tem uma exceção aí no parágrafo único, né? Dispensado do trabalho pessoas referidas no artigo 117. A gente vai ver, né, basicamente quem é impossibilitado para o trabalho, quem é o idoso, né, tem alguma deficiência. Em relação ao 115, o juiz poderá estabelecer condições, né, especiais a regime aberto, sem prejuízo das obrigatórias. Então, o 115 traz um rol de hipóteses que são obrigatórias, mas que são meramente enumerativas, porque o próprio caput do artigo 115 fala que o juiz poderá, além dessas, estabelecer outras, né? Então, seria permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar na cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer à juíza para informar ou justificar suas atividades, quando for determinado. Então, essas condições aqui são obrigatórias, além de outras que o juiz pode exigir. Então, no 113 diz que ele tem que aceitar as condições impostas. O juiz vai chamar o apenado em audiência, vai apresentar as condições do 114, do 115, mais as que ele achar necessário, e aí o apenado vai dizer se concorda ou não. Isso aqui a gente já comentou, né? A questão da falta grave e de se zerar o prazo e começar a contar tudo novamente, né? Questão de progressão em saltos. É possível? Pessoal, a regra geral é não, certo? E eu digo a regra geral porque tem uma situação que é possível, que é só quando a progressão do regime fechado para o semiaberto não se deu por culpa do Estado. Aí, nesse caso, não seria correto se agravar a situação do apenado por inobservância de cumprimento de regra pelo próprio Estado. Mas, de regra, não é possível saltar do regime fechado para o aberto diretamente. Tem que passar pelo semiaberto antes. Então, isso é súmula 439 do STJ. Aí, além do STF, súmula 716 e 717. Além da súmula vinculante, número 26. Quanto à prisão domiciliar, pessoal, em regime aberto. Então, a partir do momento que o preso tem direito de estar em regime aberto, permite-se, em casos excepcionais, que ele vá para o regime aberto, em prisão domiciliar, né? É o que diz o artigo 117. E aí o 117 serve também para a exceção daquela exigência do artigo 114 de que ele tem que trabalhar, ou pelo menos poder trabalhar, né? Seria a exceção. Então, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto, em residência particular, quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado cometido de doença grave, ou responsável por menor deficiente físico ou mental. O slide está cortado aí, mas se refere a isso. É a condenada gestante. Observando que isso é a regra legal, né? É o que está na lei. Mas admite-se também a questão do cumprimento do regime aberto em domicílio, quando há falta do estabelecimento adequado para o cumprimento desse regime, haja visto que não vai se colocar o preso em uma situação de que ele não tem culpa, né, de faltar, por exemplo, vaga no sistema prisional. E não ter estabelecimento, por exemplo, o Ceará não tem estabelecimento de cumprimento de pena em regime aberto. Nós não temos casa de albergado aqui. Observação. Quando se refere ao condenado maior de 70 anos, cuidado, pessoal, porque vocês podem, por exemplo, ser questionados se esse
Se não seria o caso do maior de 60 anos. Não, o Estatuto do Idoso esqueceu de alterar esse dispositivo do inciso 1º. Condenado acometido de doença grave. Aí o caso do maior de 60 anos, em ter uma situação de saúde mais delicada, poderia se encaixar no inciso 2º. Terceiro, a condenada com filho menor, deficiente físico ou mental. Observem, né, que aí no slide está o Azinho, em negrito, sublinhado, porque há entendimento de que se o homem também, ele é responsável por filho menor, deficiente físico ou mental, a ele será dado esse direito por uma interpretação conforme a Constituição, né, da questão da igualdade entre homens e mulheres. Inciso 4 fala da gestante. A observação aqui importante é que não se exige nada além dela estar gestante, certo? Então, basta que ela comprove a gravidez que terá esse benefício. A questão do rol do 117 ser taxativo ou exemplificativo, doutrinariamente, né, considera-se que ele é taxativo, mas observem, eu acabei de citar o exemplo da mulher responsável pelo menor, né, que pode se estender ao homem, o homem não está lá, então pode sim ser estendido. E a questão também que eu já citei, de quando não existe casa de albergado aqui, como no Ceará, que não existe, e não existe estabelecimento prisional adequado, ele não ser apenado de forma mais severa do que a lei determina, né? Então, nessa hipótese, ele poderá ser concedido a prisão domiciliar. Em relação à questão da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, não há incompatibilidade, certo? Como o juiz pode determinar condições, né, para o regime, para a progressão de regime do regime aberto, ele poderá impor essa condição aí da questão da monitoração eletrônica, que é prevista no artigo 146 da própria LEP. Observação, pessoal. A prisão domiciliar do artigo 117 não se confunde com a prisão domiciliar provisória do 318 do CPP, certo? Então, não confundam. Aí tem uma tabelinha que vocês podem observar as diferenças, certo? Então, nós vamos ter diferença em relação à idade, por exemplo, a LEP fala em 70 anos, o CPP fala em 80 anos, a própria natureza da prisão, né? Então, o 117, nós estamos falando de prisão-pena, enquanto que o 318 é uma prisão cautelar. O condenado acometido de doença grave, enquanto no 117, enquanto o 318 fala extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, há uma diferença. Ainda tem outras hipóteses, por exemplo, que são diferenciadoras no caso da gestante, né? Só para não estar se estendendo demais, né? Quanto à prisão domiciliar do 117, fala só em gestante, eu acabei de falar, não importa se a gestação tem risco, ou se está com 1 mês ou com 9 meses, enquanto para a regra do 318 do CPP, ela tem que estar a partir do 7º mês de gravidez ou a gravidez de alto risco. Em relação ainda ao sistema progressivo, nós vamos ter a regressão de regime. Então, vamos ter que a regressão de regime é como se fosse o inverso da progressão. Então, a pena, ela vai
do regime menos gravoso para o mais gravoso. Então, nós vamos ter regressão do aberto para o semiaberto e do semiaberto para o fechado. Quando, pessoal? Aí nós vamos ter os incisos do 118. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, e aí, crime doloso, né? Tem que ser analisado o elemento subjetivo, né, do tipo penal que se enquadra ao fato praticado, né? Então, tem que ser com dolo, e a questão da falta grave, aquelas hipóteses do artigo 50 da LEP. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Ou seja, da unificação das penas. Então, a pessoa está em regime semiaberto e é condenado novamente. Quando se unifica as penas, a pena máxima torna-se incompatível com o regime de cumprimento que ele está. Então, ele tem que retornar para o mais grave. Além dele frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo multa cumulativamente imposta. Então, haverá, para a aplicação desse parágrafo primeiro, obviamente, o contraditório, né? Ele tem que ser ouvido, porque, por exemplo, por que ele não paga a multa que é imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, né? Então, se há um motivo, se há justa causa para não pagamento, ele não pode pagar, então não vai se aplicar a regra do parágrafo primeiro. Quando se fala, pessoal, no inciso primeiro, em praticar o fato definido, pessoal, então não há necessidade que se conclua o processo, né? Fato definido como crime doloso, não é necessário que se conclua o processo, que ele seja condenado. O inciso primeiro fala apenas na prática do fato definido como crime. Independente. E aí, pessoal, é uma questão da relativização do princípio aí do contraditório, é o juiz determinar a regressão sem ouvir o apenado, já que não consegue ouvir porque ele fugiu. Porque isso é uma questão lógica. Se ele fugiu, praticou falta grave, né? Então, se a fuga dele que está impedindo o próprio prosseguimento do procedimento, aí não há como se exigir isso. Observem também que é exigido que o crime seja doloso, né? Então, não podemos aí, para crimes culposos ou contravenção penal, haver regressão de regime. Aqui, a gente pode dar um exemplo na questão da incompatibilidade dos regimes após a unificação da pena, ele permanecer, por exemplo, num regime semiaberto. Então, o exemplo é que alguém já foi condenado a 4 anos de reclusão, inicia em semiaberto. Se ele sofre nova condenação, né, na unificação das penas, essa pena vai a 10 anos. Então, ele sofrerá regressão para o regime, porque 10 anos ele é incompatível com o cumprimento do regime semiaberto. Observem que o exemplo também é muito útil para a gente relembrar a questão do início de cumprimento em regime semiaberto para os crimes apenados com reclusão, né? Então, ele inicia, então, mesmo que o crime anterior seja detenção, ele inicia no regime semiaberto, se sofre nova condenação, ele não volta, ele vai, né? Porque pela primeira vez ele vai para o regime fechado. O 111 vai falar da unificação das penas, né? Então, unificação da pena após a condenação,
é de competência do juiz da execução penal. Então, no caso de unificação das penas, será competência do juiz do conhecimento apenas se for no mesmo processo, né? Então, ele já observa o caso de detração ou remissão. Detração, a diminuição no tempo de cumprimento do que já foi cumprido como prisão cautelar, e a remissão nos casos que a gente já viu de trabalho ou estudo, seguindo aquelas regras de trabalho para cada 3 dias trabalhados, um dia de remissão, e para o estudo a cada 12 horas, um dia, sendo que essas 12 horas têm que ser distribuídas em 3 dias. É, a questão da progressão, da regressão da cautelar ou preventiva, né, pessoal? Não há previsão legal para isso, viu, pessoal? Mas há jurisprudência, certo? Então, antes de analisar a possibilidade, né, concreta da regressão, e aí, para verificar a ordem interna, já pode regredir de regime, né? Não há previsão legal, mas aí a jurisprudência autoriza. Quanto à regressão e prática de falta grave, pessoal, nós temos a possibilidade de aplicar, com a ocorrência de falta grave, a sanção disciplinar, regressão de regime e perda de dias remílios, né? Então, a questão da sanção disciplinar, perda de dias remílios, a gente já viu. O que se questiona é, isso acumulado seria uma situação de bis in idem? Não, né, pessoal? Então, a gente já tem decisão do STF, que não há bis in idem nessas 3 hipóteses, que a própria LEP estabelece, além da questão da regressão do regime, a sanção disciplinar e a perda de dias remidos. Então, são hipóteses distintas da prevista, então não há bis em idem. A gente vai parar por aqui a apresentação, pessoal, e aí eu vou conversar com vocês sobre o trabalho que vocês fizeram sobre o filme O Cárcere e a Rua, associando a questão dos regimes, da progressão de regime.